Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo. Hoje eu vou falar sobre a utilização do DSM-5. Se você gosta de conteúdos de psicopatologia, neuropsicologia e terapia cognitiva, já deixa seu like, compartilhe, para que você ajude o canal a crescer. Vamos direto ao ponto, gente. Nós estamos na quinta edição do DSM, mas eu resolvi inicialmente falar um pouco sobre a evolução do DSM, para que vocês tenham uma compreensão melhor de onde nós estamos hoje. O DSM, ele foi originalmente criado em 1952 e o DSM-1 e o 2, eles tinham uma influência bastante psicanalítica. Foco aqui era uma linguagem psicanalítica, foco em neurose, na divisão entre transtornos mentais orgânicos versus funcionais. O Meyer, né, o chefão, digamos assim, da época, Adolf Meyer, decidiu que o foco seria psicanalítico, aprofundando bastante nas questões individuais, no momento de se fazer um diagnóstico. Então, a linguagem predominante do DSM-1 e 2 era psicanalítica. Em 1980, a gente teve uma grande mudança de paradigma com o DSM-3. Aqui a gente começa a ter a inclusão das categorias, né? Um sistema operacional formal e ateórico. O foco passou a ser critérios mais estritos. Ganhamos aqui em confiabilidade no diagnóstico. Alguns pontos importantes do DSM-3, fatores muito positivos, né? Inclusão da homossexualidade, por incrível que pareça, a homossexualidade era descrita como um transtorno mental até então, e houve a inclusão de transtornos hoje muito bem conhecidos, TEPT e transtorno de personalidade borderline. Em 1994, a gente teve DSM-4 e houve a inclusão aqui em todos os transtornos do critério universal de prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. Esse é um ponto importante para você diagnosticar um transtorno mental. Não mudou tanta coisa em relação ao DSM-3, foco aqui continua sendo categorias relativamente fechadas. Em 2013, com uma revisão em 2023, a gente tem o DSM-5, o foco permanece ainda bastante categorial, mas com uma tentativa dimensional, né? Os transtornos, está bem descrito no DSM, que os autores não têm a ideia de que os transtornos são fechados em si mesmo, né? Como se fossem categorias fixas. Isso está descrito no manual. E além disso, além dessa noção bem clara, há uma tentativa, como eu disse, de tratar os transtornos mentais não como tudo ou nada, tem ou não tem, mas sim com uma versão, com uma noção dimensional, com gravidades, com gradações diferentes. Um ponto que decepcionou muita gente aqui é que houve falha na integração de biomarcadores desejados. A intenção original do DSM-5 eram que fossem descobertos marcadores biológicos muito específicos para cada transtorno. Infelizmente ou felizmente, não conseguiram alcançar esse objetivo. Gente, quando vocês forem identificar um transtorno mental em específico, transtorno de pânico, toque, esquizofrenia, transtorno bipolar, inicialmente é muito importante que vocês entendam o conceito básico do que é um transtorno mental. Ainda que não exista uma definição universal, o DSM, de forma operacional, oferece uma definição geral do que é um transtorno mental. Pois bem, é uma síndrome com perturbação clinicamente significativa. Não é uma doença, não é descrito como uma doença, porque você não tem uma causa única, uma causa identificável. Por isso que ele tem esse nome transtorno. Essa síndrome com perturbação clinicamente significativa, ou ela afeta a cognição, ou regulação emocional, ou comportamento, ou em alguns transtornos,
afeta tudo isso. Alterações, por exemplo, na cognição você vê no TDAH, na regulação emocional você observa por exemplo, no transtorno borderline, no comportamento a gente tem uma série de transtornos cujo comportamento pode trazer bastante prejuízo. Essa alteração na cognição, na regulação emocional ou no comportamento reflete uma disfunção que pode ser psicológica, biológica ou do desenvolvimento. Para que uma pessoa seja diagnosticada com um transtorno mental, necessariamente ele precisa gerar sofrimento ou alguma incapacidade ou mais incapacidades importantes na área social, profissional ou em qualquer área da vida. O que não é transtorno mental? Quando existe uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor, por exemplo, um luto. Um transtorno mental, ele tem que ser não aceito, digamos assim, dentro de um determinado grupo cultural. Se a pessoa apresenta sofrimento ou mesmo uma alteração cognitiva, de desregulação emocional ou comportamental, e faz parte daquele grupo cultural, é visto como normal dentro daquele grupo cultural, não faz sentido você dar um diagnóstico de transtorno mental. Isso está bem explicado no DSM. Vale a leitura mais atenta caso vocês tenham dúvida. Um desvio social, de comportamento isolado, uma única vez em que o indivíduo fez alguma coisa, também não é um transtorno mental. E conflitos com a sociedade também não são por si só transtornos mentais, a não ser que um determinado conflito seja proveniente de uma disfunção interna do indivíduo. Por exemplo, ele teve um episódio de mania na bipolaridade e entrou num conflito só ele, né? Ele provocou uma greve, alguma coisa assim, porque ele estava dentro de um episódio de mania e não se deu conta, obviamente, do que estava fazendo. Nesse caso, pode haver um conflito com a sociedade, mas não mas causado nesse caso por uma disfunção psicológica, né? Quando não há um sinal claro de algum transtorno mental, conflitos com a sociedade, portanto, não são características de transtornos mentais. Antes de vocês usarem o DSM, é bem importante que vocês observem as considerações iniciais que estão descritas no próprio manual. Por exemplo, está muito evidente lá que julgamento clínico é muito importante para que o profissional consiga fazer um diagnóstico. Para você usar o DSM, você tem que ter treinamento, experiência, não apenas a leitura do manual. O DSM, ele oferece uma linguagem comum para a comunicação entre diferentes profissionais de diferentes partes do mundo. O mesmo acontece com a CID-10 e agora a CID-11. Se a gente não tivesse essa linguagem comum, obviamente a comunicação entre diferentes pessoas de diferentes áreas seria bastante mais dificultosa. Como eu já falei, aqui a gente tem uma tendência maior para abordagem dimensional, né? Medição da gravidade, não apenas a presença ou ausência de um transtorno. O DSM está organizado, a descrição dos transtornos estão organizados de acordo com o ciclo vital. Inicialmente, começa a descrição de transtornos mentais que normalmente acontecem no neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH e outros. Depois, transtornos ali envolvendo psicose, ansiedade, até chegar no final do DSM, que fala sobre os transtornos neurocognitivos. Atenção especial aqui, gente, para sociologia e identidade. Então, é muito importante uma atenção crítica à cultura, racismo, diferenças de gênero, na identificação ou não de um transtorno mental. Também está bem descrito para que vocês possam pesquisar isso, né? Por exemplo, é, uma determinada pessoa emitindo um determinado comportamento. Isso pode ser muito comum, muito normal numa cultura e em outra cultura não. Então, o entendimento, uma sensibilidade, um letramento cultural é muito importante
na identificação de um diagnóstico. E um ponto bastante interessante no DSM-5 revisado é um trecho no final de cada transtorno, da descrição de cada transtorno, que fala sobre o risco agudo de ideação suicida. Então, quando há estatística, está lá descrito o quanto um determinado transtorno mental aumenta ou não as chances de eh, ideações suicidas. Bom, aqui vai um ponto muito importante, né, para ilustrar, gente, o que eu estou falando até aqui. Os sintomas que constam nos conjuntos de critérios diagnósticos não constituem definições abrangentes de transtornos mentais, de transtornos subjacentes. Então, só ler aqui, é, fazer um checklist de sintomas não faz sentido algum. Você precisa entender a verdadeira entidade clínica, né? Então, os transtornos reais englobam processos biológicos, cognitivos, emocionais, comportamentais e fisiológicos muito mais complexos do que os breves resumos do manual que o manual consegue descrever. Isso é essencial e eu vou ilustrar isso a partir do diagnóstico da descrição de depressão do DSM. O objetivo aqui não é explicar detalhadamente a depressão e nem o TDAH posteriormente, mas para que vocês entendam que não é simplesmente listar critérios, tá? Listar sintomas. Para você fazer um diagnóstico de depressão, segundo o DSM, você precisa ter no mínimo um desses dois sintomas aqui. Humor deprimido na maior parte do dia, pode ser irritabilidade em jovens, e acentuada diminuição do prazer em tudo ou quase tudo. Além de um desses dois sintomas aqui, lembrando que se não tiver nenhum dos dois, o critério aqui não desbloqueia o resto do diagnóstico, você tem que ter cinco ou mais por no mínimo 2 semanas. Bom, quais são esses outros cinco ou mais sintomas, além de um desses dois aqui? Alteração do peso, pode ter ganho ou perda de apetite, insônia ou hipersonia, agitação psicomotora ou retardo, energia, fadiga ou perda de energia extrema, alterações importantes aqui cognitivas, como sentimentos, pensamentos de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar, concentrar em decisões, e um risco que, para algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, com depressão, tem uma propensão maior à ideação suicida, pensamentos de morte ou tentativa. Portanto, gente, não basta simplesmente você perguntar os sintomas e não aprofundar esses sintomas. Como tá teu peso, teu peso, teu apetite? Ah, tá bom. Tá, mas e aí? Bom como? Me fala um pouco mais. Desde quando? O que isso significa? Para cada sintoma que o indivíduo relatar para você, você tem que aprofundar muito e não simplesmente preencher lá sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. As entrevistas psicológicas, testes psicológicos, observações clínicas, às vezes entrevistas com outras pessoas da família são extremamente importantes para que você entenda cada um de um possível sintoma que o paciente traz para você. Então, para deixar mais evidente ainda, não basta simplesmente listar os sintomas nos critérios diagnósticos para estabelecer um diagnóstico de transtorno mental. Aqui você tem um indivíduo e você não pode perder de vista que esse indivíduo aqui ele é altamente influenciado por fatores psicológicos, biológicos, sociais, e você precisa entender tudo isso aqui para avaliar se aquilo que ele está te relatando realmente é ou não um transtorno mental. Um outro exemplo, TDAH. Você pode ter uma apresentação predominantemente desatenta,
com esses sintomas aqui: desatenção aos detalhes, dificuldade de manter a atenção, não segue instruções, parece não escutar, desorganização, evitação de esforço mental, distração por estímulos, esquecimento e perda de objetos. Crianças precisam ter 6 ou mais desses sintomas para fechar o critério A, adolescentes e adultos, 5 ou mais. E a gente tem aqui a hiperatividade e impulsividade, se remexe ou batuca, se levanta da cadeira, corre ou sobe em situações inadequadas, incapaz de agir calmamente, fala demais, é como se estivesse com o motor ligado a todo momento, deixa escapar respostas, tromissões e dificuldade para esperar a sua vez. Indivíduos com TDAH podem ser predominantemente desatentos, predominantemente hiperativos e impulsivos ou predominantemente do tipo combinado. Mesma coisa da depressão, não basta simplesmente você avaliar se ele tem 5 ou mais desses sintomas, né? Adolescentes e adultos ou 6 para criança. Você tem que aprofundar muito cada um desses sintomas. Dito isto, pegar uma lista, um instrumento psicológico como o SNAP-4 ou a SRS e fazer o indivíduo só preencher e fazer um diagnóstico com base só naquilo ali, não vai ajudar no caso específico do TDAH. Um ponto importante, gente, e eu vou pegar o TDAH também como exemplo, é que não existe só um critério no DSM. Existe critério A, B, C, D, às vezes, E, F, e você precisa levar em consideração todos os critérios e não só o critério A. Então, voltando. Critério A para TDAH é esse daqui. Mas a gente tem um critério B. Os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos. Portanto, se você tem pessoas com essas características do critério A, mas esses sintomas apareceram só com 20 anos, certamente já não fecha critérios para TDAH. O critério C diz que os sintomas precisam estar presentes em 2 ou mais contextos. Não existe TDAH só na escola, só no trabalho, só no relacionamento amoroso. Se não tiver em pelo menos 2 contextos, os prejuízos já não é TDAH. Critério D, evidências claras de prejuízo no ambiente social, acadêmico ou profissional, reduzindo a qualidade de vida. E o critério E, você tem que descartar outros transtornos que, em tese, poderiam explicar melhor o, o diagnóstico, né? No caso, o TDAH. Bom, gente, a ideia da aula é ajudar vocês a entenderem como se usa o DSM. Obviamente que eu estou simplificando bastante, mas um ponto importante que eu vejo em algumas críticas é que as pessoas que criticam, ou, enfim, que usam o DSM de uma forma descuidada, eles basicamente focam no critério A e deixam de levar em consideração todos os outros critérios. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, eu li o DSM e me identifiquei com todos os transtornos. Não, impossível. O que pode ter acontecido é que você não prestou atenção ao detalhe não prestou atenção em como utilizar e entender os transtornos mentais descritos no DSM. Eu estou repetindo bastante, basicamente estou usando palavras diferentes ou conceitos diferentes para falar da mesma coisa. Aqui, quando a gente for fazer o diagnóstico, a gente pode pensar numa abordagem nomotética e uma abordagem ideográfica. A gente precisa das duas coisas para que o diagnóstico de transtorno mental seja bem feito. A abordagem nomotética, aqui a gente tem o foco em populações grandes, né? O que é comum e padronizado em grandes populações. Você tem estrutura como categorias, checklists e regras de corte exatas. Objetivo: criar uma linguagem universal e replicável para a comunicação clínica e pesquisa. Quando você tem, por exemplo, vai aplicar um teste psicológico e você olha nas tabelas normativas, você também está fazendo uma abordagem nomotética. É aquilo que é o geral, uma estrutura mais geral. Sem essa organização geral, dificilmente você poderia comparar um indivíduo com um grupo maior. Mas só buscar categorias gerais, depressão, pânico, transtorno de personalidade narcisista, não vai capturar
o indivíduo como um todo. Então, necessariamente, você tem que, durante a tua avaliação, fazer uma abordagem idiográfica, foco total naquele paciente ali. Foco, o que é único e singular na vivência de um indivíduo em específico. Você pode ter 50, 100 pessoas com depressão. Todas elas compartilham características, abordagem nomotética, mas ao mesmo tempo, todos esses pacientes com depressão são indivíduos diferentes, muito diferentes uns dos outros, com histórias, cognições, comportamentos, tipos de sofrimento diferentes. E você vai, saber disso, avaliar isso por meio de uma abordagem idiográfica. A estrutura aqui envolve uma narrativa biográfica, né, contextos psicossociais e nuances de personalidade. O objetivo, compreender o sofrimento da pessoa específica para guiar um tratamento personalizado. Quase chegando ao fim da apresentação, gente, eu resolvi colocar dois conceitos aqui que são bem importantes quando a gente fala de diagnóstico, tá? Confiabilidade e validade. A confiabilidade é a capacidade de diferentes clínicos em diferentes países chegarem ao mesmo diagnóstico ao lerem os mesmos sintomas. A linguagem funciona, a linguagem comum funciona. Como você tem critérios diagnósticos relativamente bem definidos, você pode, e supondo que as pessoas sejam bem treinadas, e se você, por exemplo, pegar um paciente e esse paciente for avaliado por 10, 15, 20 pessoas, é muito provável, supondo que essas pessoas sejam bem treinadas, que todos vão chegar ao mesmo diagnóstico, ou muito parecido, pelo menos. Então, isso é confiabilidade. Quando você tem categorias no DSM relativamente bem delimitadas, aumenta a confiabilidade. Em contrapartida, isso é alto no DSM, tá? Confiabilidade. Em contrapartida, a validade é um conceito que diz respeito à precisão com que o diagnóstico reflete a verdadeira entidade neurobiológica da natureza. É um conceito que diz o seguinte: um determinado teste, instrumento, um diagnóstico, está realmente avaliando aquilo que ele se propõe? Isso no DSM é um pouco mais fraco, porque a gente não tem marcadores biológicos, culturais, ou outros tipos de marcadores muito fortes para um determinado transtorno. Então, não percam isso de vista. O DSM, ele é bom de confiabilidade, mas ainda é, digamos assim, ruim de validade. E é muito difícil ter as duas coisas, em diferentes áreas do conhecimento. O diagnóstico, gente, ele muitas vezes envolve uma arte. Primeiro, é necessário que, obviamente, uma familiaridade com o DSM, e eu trouxe esse ponto aqui importante, ó. Uma aplicação excessivamente idiosincrática, né, muito individualizada, ou a falta de familiaridade destrói o propósito do DSM, que é a linguagem comum de diferentes profissionais, né? Quando você não tem familiaridade, você simplesmente não consegue definir, por exemplo, se uma tristeza é uma tristeza normal ou sinal de que não é uma tristeza, é um sintoma de depressão. Outro ponto importante é o julgamento clínico, né? Em resumo, está dizendo aqui, gente? No final das contas, os critérios do DSM, eles são arbitrários. Por mais que existam pessoas de diferentes partes do mundo estudando, definindo critérios, eles são arbitrários. Por exemplo, por que que cinco ou mais por que que seis ou mais sintomas são necessários para crianças para fechar o diagnóstico de TDAH para crianças? Cinco, no mínimo cinco para adolescentes e adultos. Poderiam ser sete, poderiam ser oito sintomas, poderiam ser três. Alguém definiu que são seis para crianças, cinco adolescentes para cinco sintomas para adolescentes e adultos, certo?
Não é necessário essa rigidez toda. Por exemplo, o meu paciente adulto, ele tem 4 sintomas de TDAH. Esses sintomas são muito fortes, então eu não vou dar o diagnóstico, apesar dele fechar todos os outros critérios, A, B, C e D, porque ele tem 4 sintomas e não 5. Não, gente. Isso envolve julgamento clínico. Se você tem no critério A um número menor de sintomas, mas esses sintomas são muito graves, você pode sim dar o diagnóstico. Por outro lado, se você tem 7, 8 sintomas, muito além do necessário, mas esses sintomas não causam um grande sofrimento, você pode também optar por não dar o diagnóstico. Daí a importância da familiaridade, tá? Para finalizar, gente, vocês devem ter observado que o DSM ele tem algumas vantagens, outras desvantagens, como a falta, como uma validade baixa, como critérios arbitrários, mas ainda assim, tanto o DSM quanto a CID-10 têm a sua utilidade, tá? Os autores aqui trazem alguma dessas utilidades. Primeiro, formulação diagnóstica. Quando você tem a possibilidade de fazer um diagnóstico com critérios relativamente claros, você tanto melhora a comunicação com outras pessoas, como você orienta o tratamento. O diagnóstico, ele tem que ter objetivos muito claros, muito bem definidos. De nada adianta o diagnóstico se não for para orientar melhor as intervenções com um determinado indivíduo ou população. Por que que ele é útil também? Direitos legais. Quando alguns indivíduos são diagnosticados com alguns transtornos mentais, eles podem receber benefícios. Logo, se você não tivesse critérios claros, você dificilmente poderia, garantir direitos para determinados indivíduos, afinal de contas, eles não teriam um diagnóstico em específico. E o DSM e a CID-10 também são importantes para a definição de políticas públicas, né? A padronização vital para as coletas de estatísticas e a alocação de recursos de Estado. Se você, mesma coisa, se você não tivesse a definição de um determinado transtorno mental, do que é e do que é, você poderia ter muita dificuldade, por exemplo, em alocar dinheiro para promoção, prevenção de saúde, né, ou tratamento de uma determinada condição. Por exemplo, Alzheimer, né? Um transtorno neurocognitivo maior do tipo Alzheimer. Se não tivesse um diagnóstico, se não tivessem critérios específicos para Alzheimer, como é que seriam feitas pesquisas e destinado verbas para esse tipo de tratamento, né? Então, por isso que, ainda que esses manuais eles contenham muitas limitações, eles também têm a sua utilidade. Bom, gente, se você chegou até aqui, se você gostou da aula, quero pedir novamente o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Obviamente, essa aula foi um resumo, né, do DSM, também vale um pouco para a CID-10. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, aqui estão as referências. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês numa próxima aula.